A leitura de hoje é do livro Vinha de Luz perante a multidão. E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. A lição colhida pelos discípulos de Jesus do Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som, como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos, encarregados de preservarem a divina luz. Realmente são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos dispostos à irreverência e ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que se dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes, se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho acusando-te de bêbado, criticar-te-ão as atitudes chamando-te covarde, escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envilecimento, a tua renúncia significará incapacidade, a tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete da sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Convido a todos a fecharem os olhos e pedirem a Jesus que esteja com o palestrante da noite e com cada um de nós. E que a lição a ser dada hoje, que nós possamos levá-la dentro do nosso íntimo e termos olhos para enxergar e força de vontade para podermos seguir os bons ensinamentos. Que Jesus esteja conosco e que dê toda a luz e suporte ao nosso palestrante da noite. Que assim seja. A palestra de hoje é sobre abnegação com Marcos Sá. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, protetores dessa casa, e um agradecimento especial a todos vocês, queridos irmãos, que aqui se encontram, os encarnados e os desencarnados, que muitos deles são trazidos, né, para aqui, e eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. O tema proposto para esta noite é esta palavra, às vezes, não tanto usual, né? A abnegação. Então, eu preferi colocar no slide, iniciando, o sentido etimológico dessa palavra, o que significa realmente essa palavra. Que quando eu comecei a trabalhar, a estudar, eu tinha uma noção diferenciada da abnegação. Então, abnegação é o ato de abnegar, altruísmo, desprendimento, desprezo ou sacrifício dos próprios interesses para atender ou satisfazer a necessidades alheias. Durante toda a história da humanidade, a gente já conhece nomes que se destacaram, homens, mulheres abnegadas, né?
Mas hoje eu preferi trazer o maior dos exemplos, aquele que é o nosso guia e modelo, Jesus, que nos trouxe todas as elucidações do que há de bem e de melhor para todos nós. E Jesus, então, nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 21, que fala que ele foi procurado por um jovem. E esse jovem indagou a ele: Bom mestre, o que devo fazer para conquistar a vida eterna? E então Jesus, na sua humildade, respondeu: Por que me chama de bom? Bom é somente aquele que estás nos céus. Se queres a vida eterna, cumpra os mandamentos, siga as leis desse nosso Criador. E ele disse: Ora, eu já cumpro essas leis desde quando era ainda muito jovem. E Jesus disse: então você quer ser perfeito. Se quer ser perfeito, vá, venda tudo que tens e doe aos pobres. Você irá conquistar, então, um tesouro no céu. O jovem, que era abastado, tinha muito dinheiro, muitos recursos, ficou triste, virou as costas e se foi. Essa passagem dá para fazer uma palestra sobre ela, mas eu quero absorver um ponto aqui. Todos nós procuramos a perfeição e vamos chegar à perfeição. Mas para que a gente chegar lá, nós temos que aprender esse exercício do desapego. Esse exercício de nós nos desprendermos das riquezas e dos valores momentâneos que a gente acredita que esses valores são para o resto da nossa vida. Jesus nos convida a nós nos esforçarmos para a conquista dos verdadeiros valores, são aqueles que nós levamos conosco, aonde quer que nós estejamos. São os valores morais. Desta forma, para que a gente compreenda a abnegação, hoje todos nós estamos num patamar que podemos exercitar a abnegação, já o fazemos, mas nem sempre foi assim. Para que a gente compreenda o sentido da abnegação, hoje é descoberta de que hoje nós já chegamos num certo patamar de elevação. Para compreender isso, precisamos de ver algo muito complexo que nos envolve, que é a evolução espiritual de todos nós. Porque todos nós, fomos criados na simplicidade e na ignorância do conhecimento sobre todas as coisas. E quando nós estávamos lá nos nossos primeiros passos, nos nossos primeiros movimentos como espíritos que éramos criados, ali, prevalecia em nós a natureza corpórea. Hoje a natureza corpórea interfere muito nas nossas condições de crescimento, no estado que nós já nos encontramos. Naquela época, a natureza corpórea era subjugada aos instintos. Então todos nós nos colocávamos a gastar todos o nosso tempo, todas as nossas forças, todas as nossas preocupações com um único objetivo: a sobrevivência. Gastávamos o tempo à procura de alimentos, gastávamos o nosso tempo na questão de se esconder, se proteger das intempéries da natureza, dentro de cavernas, de árvores. Preocupávamos com a nossa procriação, não diferente de hoje. Hoje nós programamos uma família, programamos filhos, mas naquela época o objetivo da procriação era simplesmente aumentar o número de pessoas para nos proteger. E naquele período nós éramos seres egocêntricos. O egoísmo tomava conta de todos nós. Nós só preocupávamos conosco por conta dos instintos. O instinto de conservação da vida, o instinto de preservação da espécie. Mas a graça de Deus nos concede a reencarnação.
E nós, no movimento de vestir e desvestir corpos, reencarnar, 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 o nosso processo evolutivo começa a nos desprender daquela raiz, daquele início. E aí então começa a despontar em todos nós a inteligência. A inteligência é a maior prova para com todos nós da nossa evolução, do nosso encarnar e desencarnar. Porque a inteligência é um atributo essencial do espírito. É uma faculdade inerente a todos nós. Se nós olharmos os animais, que já têm as suas espécies há milhões de anos, elas continuam fazendo as mesmas coisas. E olha como nós evoluímos. E aí começa então o homem a desenvolver a inteligência. Com isso nós vamos solidificando o nosso raciocínio e aí desenvolvendo a razão. Inteligência, raciocínio, razão começa a desabrochar em nós como verdadeira pétala de rosas. Eclodir de dentro de nós o senso moral. Por que eclodir? Por que desabrochar? Porque fomos criados na simplicidade e carregamos todos nós dentro de nós, na nossa consciência, as leis divinas, as leis morais. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Terceira parte do Livro dos Espíritos. Nos trazendo a nós o conhecimento das leis morais, das leis divinas. Lei de sociedade, lei de destruição, lei de conservação. E dentre elas, a lei majestosa do trabalho. Aonde quando nós vamos desenvolvendo os nossos conhecimentos, o nosso intelecto, nós vamos criando necessidades. E em cima dessas necessidades, o trabalho vai desenvolvendo o nosso intelecto, porque nós vamos descobrindo coisas, fabricando armas para nos proteger, fabricando ferramentas, utensílios para a nossa agricultura, para o nosso plantio, para guardar as coisas. Então o trabalho tem essa função de auxiliar o nosso crescimento. Mas aí começa com o senso moral desabrochando, começa em nós um processo de dificuldade por conta do senso moral. Porque todo ser humano, quando começa a fazer os seus primeiros trilhar dos seus caminhos espirituais, cria em nós a condição da responsabilidade sobre os nossos atos. Ou seja, o que outrora para mim era lícito, tranquilo, agora já vira um escândalo. O que outrora, se eu como homem queria uma mulher naquela época, arrastava ela pelos cabelos. E olha que não faltava cabelo para me arrastar. Agora estou vivendo numa coletividade. Eu tenho que respeitar aquela pessoa. Começa o nosso senso moral trazer perguntas para nós mesmos. Nós não podemos nos colocar à nossa vontade mais. Outro dia, eu digo outro dia, mas eu creio que foi 1 ano e pouco atrás, nós estivemos aqui num grupo de estudos, eu não lembro se foi encontro com Jesus ou se foi sobre, o tema foi sobre o passe. Mas eu recordo que uma pessoa, ela disse assim, eu às vezes me sinto hipócrita. Porque eu estudo o Evangelho, eu estudo o Livro dos Espíritos, eu estudo o Espiritismo, participo das reuniões. E quando estou lá fora, muitas das vezes estou fazendo tudo contrário àquilo que eu já sei que é verdade, que é certo. Eu me sinto hipócrita. Não se deve sentir hipócrita. Que uma das ofertas e o que o Espiritismo nos traz é essa procura íntima que nós precisamos fazer dentro de nós mesmos. E quando a gente começa a fazer essa viagem, o primeiro obstáculo que a gente encontra é o nosso orgulho e o nosso egoísmo.
Eles fechavam as nossas vistas para que nós pudéssemos não enxergar realmente quem éramos nós. Se hoje está sentindo como hipócrita, é porque hoje você está melhor do que foi ontem. E queremos nós que amanhã sejamos melhor do que o hoje. É muito importante nós entender esse fato, porque o aspecto filosófico da doutrina, embora seja uma filosofia espiritualista, ela nos ensina porque a filosofia fala e diz que a moral ela é variável. O que é moral para um povo, não necessariamente é moral para o outro. O que é moral para um país, não necessariamente é moral em outro país. Hoje, nós estamos vivendo, há 2 semanas para cá, no Brasil, o Congresso tentando aprovar ou não o aborto. O Espiritismo, ele é totalmente contra o aborto. Aí vem a pergunta, no Brasil, o aborto é moral ou é imoral? Ele é imoral. Tanto que a sociedade civil, ela criminaliza o aborto. O aborto nos Estados Unidos é moral ou ele é imoral? Ele é moral. Tanto que a maioria dos estados permitem o aborto. Agora, o aborto, ele é ético ou antiético no Brasil? É antiético. Ele é ético ou antiético aqui nos Estados Unidos? Ele é antiético. Ele é antiético aqui no Canadá, no Afeganistão, no Paquistão. Ele é antiético em todo o nosso globo, porque fere os princípios universais do direito à vida. Onde eu quero chegar? Nós, a maioria aqui, somos imigrantes. E nós viemos para esse país e trouxemos os nossos filhos, às vezes, muito jovens. Outros nasceram aqui. A cultura de um país pode fazer com que a moral venha a variar. É por isso a importância de cada um de nós que somos espíritas cristãos a ensinar o maior exemplo da moral que não pode ser variada. É a moral do Cristo. Por quê? Porque a moral do Cristo é a edificação da sabedoria, é a edificação do amor. E se nós, como pais, ou seremos pais, ou avós que já somos, nós não conseguimos enxergar isso, nós vamos perder a oportunidade de educar os nossos filhos nesta condição. É por isso que muitos espíritos estão vindo com muita inteligência. A gente fica perplexo como as crianças desenvolvem com uma facilidade imensa. Mal sabemos elas, que elas rogaram ao grande Pai para nascerem filhos de vocês, porque vocês comprometeram com elas a apresentar Jesus para elas. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer. E nesse processo evolutivo de cada um de nós como espíritos, já possuindo então a inteligência, o raciocínio, a razão, o senso moral, agora nós começamos um outro passo. O espírito começa a se desenvolver os seus sentimentos. Agora a gente começa a enxergar um horizonte muito mais longínquo. Porque agora a gente começa a enxergar o outro de uma forma diferenciada. Nós vamos desenvolvendo a nossa afetividade para com os outros. Outrora, eu enxergava a minha mulher como reprodutora. Agora eu já começo a ter uma afeição por ela. Outrora, eu enxergava o meu marido como simplesmente, não era marido, era o homem, como um simples reprodutor e procurava o mais forte para garantir, a condição da espécie e seguir. Hoje eu já começo a enxergar ele de forma diferente. A outra
eram os nossos filhos, eram simplesmente filhos para aumentar o grupo, agora eu já começo a olhar de forma diferente. O sentimento vai transformando então o ser, e a gente vai trabalhando nossa intelectualidade no processo de ser acrescido ao sentimento. E nesse ponto é que a gente se depara com a mudança, que nós enxergamos o nosso próximo, não mais só como próximo. A gente passa a enxergar o próximo como nosso semelhante. Não a semelhança fisiológica, não a semelhança antropomórfica de cabeça, corpo, órgãos, mas uma semelhança pela qual o ser espiritual possui. Porque antes eu enxergava que os meus direitos iam além dos horizontes. Agora, compreendendo que o meu irmão é o meu semelhante, eu vou entendendo que os meus direitos têm limites. Eles terminam exatamente onde começa o direito do outro. A afetividade me proporciona isso. Porque eu começo agora a respeitar o meu semelhante. Eu tenho sentimentos por ele. Eu começo a enxergar o meu semelhante como aquele que tem os mesmos direitos do que eu tenho de chegar aonde todos vamos chegar, à perfeição. E sermos todos nós felizes. É a questão da igualdade. Mas a relação da igualdade, ela não é linear. Infelizmente, ainda. Todos nós vemos diferença das pessoas enxergar a igualdade. É por isso que existem as guerras. Hoje começou aquelas batalhas de Israel, né? Começou lá os bombardeios. A desigualdade religiosa, a desigualdade de raças, a desigualdade de credos, a desigualdade, os homofóbicos, porque não conseguem enxergar o seu semelhante de igual. E há aqueles que já desenvolvendo o seu talento de intelectualidade, usam para o seu proveito próprio. Não querem dividir. E fazem com que seus corações ficam duros como pedra. Mas mesmo esses, todos possuem a mesma chama, a mesma luz que todos nós temos, porque somos semelhantes. E é exatamente nessa luz que o nosso Criador trabalha e impulsiona todos nós a chegarmos à perfeição. Todos nós. Porque Deus não abandona ninguém. Deus está ao nosso lado. Embora todos nós temos grande dificuldade dessa relação de abandono. A gente tem dificuldade de abandonar os maus hábitos. A gente tem a dificuldade de abandonar os vícios. A gente tem a dificuldade de abandonar os atavismos. Todos nós. E é nessa procura, nesse trabalho, que nós vamos aprofundando em nós mesmos e nós nos conhecendo. A doutrina dos Espíritos nos ensina e dá numa frase maravilhosa que fala que nós devemos domar as nossas más inclinações. Domar. Às vezes a gente vê pessoas que já têm todo um desenvolvimento de inteligência, de razão, e fazem o sentimento, e fazem coisas que parecem animais. E é neles que a gente tem que focar o amor e a benevolência. É neles que nós temos que trabalhar o perdão. Porque às vezes estamos muito presos a essa questão da primitividade nossa. Mas não é caso de nós estranharmos? Todos nós já temos a inteligência, a razão, os sentimentos, o senso moral. O que nos impede a nós crescermos mais? O que nos impede de chegar à perfeição como aquele rapaz queria com Jesus?
de novo, as leis morais, a lei do progresso, em particular a pergunta 785 do Livro dos Espíritos, que nos fala de forma metafórica, de forma representativa, que cada um de nós carregamos duas feridas abertas dentro de nós. Essas feridas são o orgulho e o egoísmo. Ora, se são feridas, o que nós fazemos quando o nosso corpo está doente? Procuramos o médico. Se quisermos nos curarmos do egoísmo, nós precisamos procurar o médico de almas. Quem foi que disse que veio para os doentes e não para os sãos? Jesus. É nesse exercício da autoprocura que nós vamos encontrando essas leis, a qual Jesus nos colocou o tempo todo. Procurem a mim. Todos os dias, procurem Jesus. Porque Ele vai nos curar dessa condição. Para que a gente possa, então, se desprender, se desvencilhar dessa situação primitivista que ainda nós estamos numa passagem de adolescência espiritual, para que a gente possa se desvencilhar dessa condição, para que a gente possa se abdicar daquele apego que nós fazemos às condições ainda de dar valor a muitas coisas que não tem que se dar valor. Um dos trabalhos maiores que nós podemos fazer é a abnegação. A abnegação é esse exercício de nós nos negarmos em atender aos interesses da necessidade dos outros. Esse desprendimento. Mas, para que a gente seja abnegado, nós não podemos deixar que por detrás esteja algum interesse particular. Porque muitas vezes nós fazemos, mas numa expectativa de receber algo de volta. Essa virtude, ela precisa ser trabalhada aos poucos. Requer trabalho, requer esforço, requer disciplina, requer o bom uso da nossa vontade. E a cada dia que a gente vai trabalhando a abnegação, ela aos poucos, sem a gente sentir, ela vai incorporando, ela vai conectando ao nosso caráter. Há pessoas, verdadeiros exemplos que nós conhecemos na humanidade, que só de falar no nome a gente já logo vê a abnegação, compaixão, benevolência. E pessoas que viveram e que pode ser que nós não estávamos encarnados junto com eles, viemos a conhecer agora. A gente enxerga a abnegação. Não podemos querer ser perfeito, como o rapaz rico lá da passagem. Querer ser perfeito de uma noite por dia. Esse exercício da abnegação precisa ser feito em doses homeopáticas, aos poucos, não forçando a nossa natureza, não forçando a nossa condição que nós nos encontramos. Tudo aos passos. Eu gosto demais da frase que os Espíritos falam, que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Vamos mudar os nossos hábitos. Eu sempre falo com a minha esposa, vou fazer dieta. Sempre falo. Quem fala, não faz. E a minha esposa fica sempre falando, Marco, você não precisa fazer dieta. Você precisa mudar o seu hábito alimentar. Se você muda o hábito alimentar, você vai conseguir manter o seu corpo. Então nós precisamos mudar esse hábito nosso do dia a dia. Então se nós quisermos trabalhar com abnegação, nós precisamos procurar aqueles pobres. Precisamos procurar aquelas pessoas que nós venhamos a ter certeza que elas não terão dinheiro ou algum outro tipo de recurso financeiro para nos pagar de volta. Precisamos procurar aquelas pessoas
que não conhecem Jesus para levar a elas, ao coração delas, os ensinamentos de Jesus. Porque nós não podemos esperar delas nada de volta, nem mesmo o reconhecimento. Isso é abnegação. Porque Jesus nos ensinou que devemos amar a todos, sem escolher a quem. Em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16, nós vamos encontrar esse ensinamento de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais no céu. Todos nós temos a nossa centelha. Todos nós temos a nossa luz. Se nós quisermos que essa luz cresça, precisamos obrar. Precisamos arregaçar as mangas e trabalhar. Levando, divulgando o Evangelho, divulgando todo esse sentimento maravilhoso que nós já conseguimos captar. Ora, já são mais de 2000 anos ouvindo falar de Jesus. Já há mais de 2000 anos estudando sobre Jesus. Já é a hora do efeito elevador. Descer daqui para quê? Colocar no coração tudo o que nós aprendemos. Mesmo se a nossa primitividade nos fornece obstáculos, mesmo se o orgulho coloca, nós precisamos viver a fé viva. É o trabalho que precisamos trazer diante de todos nós. E para obrar, mais uma vez, precisamos do nosso semelhante. Como vamos obrar se nós nos enclausularmos dentro do nosso egoísmo, dentro da nossa vidinha, dentro do nosso personalismo? Como que nós vamos obrar? Como que nós vamos dividir? Como que nós vamos aprender a nos iluminar iluminando? Precisamos um do outro. De novo, terceira parte do Livro dos Espíritos, leis morais, lei da sociedade. Todos nós vivemos em sociedade com o objetivo de sermos nós os jardineiros dos nossos jardins, podando os galhos tortos. O Márcio, semana passada, falou isso na palestra. Nós vamos podando as nossas arestas ao nível que vamos exercitando o amor para com o próximo. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. É uma reciprocidade. Acordo de manhã, pego meu carro, vou para o trabalho, paro no sinal e vejo uma senhora empurrando um carrinho, colhendo latinhas. Aí, de repente, vem logo aquele pensamento: será que essa senhora tem um lugar para morar? Será que essa senhora está recebendo toda a ajuda necessária que toda pessoa idosa precisa? Começa a mexer aqui no meu coração. Se eu conheço uma pessoa que está com uma doença terminal, e essa doença faz com que toda a família em volta fique doente junto, e eu me comovo com aquele sentimento, tentando achar uma forma de auxiliar, já começo me modificando. Se eu saio e encontro com uma pessoa que nunca vi na vida, e essa pessoa com os problemas pessoais dela, ou ela é assim mesmo, está nervosa, está rancorosa, e essa pessoa me tira eu da minha vibração, porque eu permiti isso a ela. E aí eu caio no padrão vibratório. E daqui a pouco, quando eu me vejo, estou xingando ela, brigando com ela também. Se de repente eu estou passando por um problema sério da minha vida e encontro uma pessoa que nunca vi,
E essa pessoa se coloca ao meu dispor para que eu possa conversar com ela, explicar as coisas que estão passando. E ela me traz orientações que eu já sabia, mas eu precisava que alguém falasse para mim. Aonde que muitos daqueles que eu pensava que eram meus amigos viraram as costas e um estranho me trouxe a palavra. O que devemos entender é que o nosso próximo, o nosso irmão, o nosso semelhante é o combustível que nos impulsiona para frente. Porque todos nós somos esse multiforme de troca, né? De troca, de atração, de imantação e até de repulsão. Nós aprendemos com tudo isso. Ontem mesmo no estudo estávamos falando isso, no Livro dos Médiuns. Nós recebemos informações, mensagens de espíritos acima de nós, bondosos, trazendo aspectos filosóficos, educativos, que nos faz ir adiante e crescer. Aprendemos com eles. Há os espíritos sofredores iguais a nós, no nosso nível, que estão amargurados, sofrendo, e eles se manifestam. E nós aprendemos com ele, porque estamos no mesmo caminho. Opa, ele está sofrendo por aquilo que eu também estou me deixando levar. Eu aprendo. Nós estamos nesse movimento desse multiforme de aprendizado, uns com os outros. Por quê? Porque o meu próximo, o meu semelhante é a ponte que me liga à perfeição. É a ponte que me liga ao Criador. Embora nós bem aprendemos que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, mas o próximo é a ponte. Porque Jesus é meu semelhante. E ele deixou bem claro isso para nós. Deixou bem claro no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 35 a 45. Ele deixou bem claro isso para nós. Quando falam do juízo final, que nós bem sabemos como funciona, não da parte do juízo de acabar um mundo. Aonde ele, de forma metafórica, falou que irá separar os cabritos das ovelhas. E ao lado direito dele colocará as ovelhas e irá dizer para elas assim: vós estão aqui à minha direita, porque me deram de comer quando eu tive fome, me deram de beber quando tive sede, me vestiram quando eu estava nu, visitaram a mim no cárcere quando estava preso. E as ovelhas irão perguntar: mas, Senhor, quando é que eu visitei o Senhor na prisão? Quando dei de comer ao Senhor quando teve fome? Quando matei a sua sede? E ele responderá: toda vez que fizerem isso para os meus irmãozinhos e os mais pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Se nós quisermos trabalhar para Jesus, se nós quisermos trabalhar com Jesus, eu preciso enxergar o meu próximo como meu semelhante. Senão fica difícil entender o que Jesus nos ensinou. Uma mensagem linda, maravilhosa, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. O Espírito da Verdade nos coloca: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana, ela reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os seus sofrimentos morais, que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento
e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Espírito da Verdade, capítulo 6, Cristo Consolador no Evangelho. Linda mensagem, né? Então vamos por parte. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Deus consola os humildes. Primeiro precisamos compreender que humildade não é sinônimo de pobreza, nem de miséria. Humildade não é sinônimo de pessoa de cabeça baixa. Há muitas pessoas numa posição social que têm dinheiro, que têm educação, que têm cultura, que se destacam diante da sociedade e são mais humildes que muitas pessoas que andam de pé no chão. A humildade é significado de que o ser, quando está passando por as suas provações, quando ele está sofrendo com a dor, ele então eleva a resignação ao mesmo nível, mesmo patamar das suas provas. O ser humilde é aquele que acredita, que sabe, que tem certeza absoluta que Deus não coloca pesos maiores do que o seu ombro não possa suportar. Ao contrário do que as pessoas pensam que humildade é um ser fraco, não. O humilde é forte. Ah, mas então o humilde não chora? Chora. O humilde não fica triste? Fica. O humilde não fica angustiado? Claro que fica. Porque o maior exemplo de humildade que nós conhecemos é Jesus. Jesus chorava. Jesus ficava angustiado. Evangelho de Lucas, capítulo 25, versículo 22, versículo 42. Jesus estava para ser preso. Foi levado, então, levou o grupo para o alto, no monte, e lá, ele então diz para eles, fiquem aqui, orai e vigiai. E diz o Evangelho que ele se distancia a uma distância de tiro de pedra, e lá, ele se coloca em oração para com o Pai. E ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E no mesmo momento, ele eleva a sua resignação, não a nível de sua prova, porque Jesus já era espírito puro e não precisa passar por provações. Mas ele eleva a sua resignação ao nível da sua grande missão para com toda a humanidade. E ali naquele ponto, ele diz, Senhor, que não se faça a minha vontade, mas a vossa que estás no céu. Ensinando a cada um de nós a levarmos a nossa resignação, se nós temos fé, se nós oramos o Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. E na hora do sofrimento a gente quer recuar. E naquele momento, no Evangelho diz que Jesus era tomado num sentimento de angústia. E aí, Deus envia um anjo consolador para auxiliá-lo. Eu fico só imaginando a luz desse anjo que veio consolar Jesus. O tamanho dele. Não importa o tamanho de cada luz de nós. Não importa a dor que nós estamos passando. Se nós pedimos a Deus, Ele envia um Espírito para nos auxiliar. Precisamos abrir essa condição. Então o ser humilde é aquele que compreende a dor, que é um cadinho que nos auxilia o nosso crescimento evolutivo.
é abençoado. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurados sejam os humildes, que deles serão o reino de Deus. E aí então, então ele diz: dá força aos aflitos que lhe pedem. Será que Deus não dá auxílio a quem não pede? Deus dá auxílio a todos nós. De novo, as leis morais, lei de adoração. Toda vez que nós vamos adorar a Deus, é nós levarmos a nossa alma, o nosso espírito para com Ele. A lei de adoração. Eu estou aqui falando com vocês. A minha voz, amplificada pelo microfone, está indo através de ondas e chegando ao ouvido de vocês. Usa o ar como caminho, né? Quando nós estamos pensando, quando nós estamos vibrando os nossos sentimentos, acontece a mesma coisa. Porque todos nós estamos imersos nesse imenso oceano fluídico chamado fluido cósmico universal. Quando eu estou feliz, eu estou vibrando com todos que estão felizes nesse planeta e ao derredor. Quando eu estou me deixando levar pelo rancor, pela revolta contra Deus, quando eu me sinto vítima, eu literalmente baixo meus padrões vibratórios. Os benfeitores querem me ajudar, mas eu insisto em ficar aqui embaixo. Quando eu me coloco nessa condição de elevar o meu espírito ao Criador através da adoração, eu tenho certeza que a minha vibração volta de novo e eu posso receber o auxílio. A gente esquece que estamos num planeta de provas e expiações. A dor ainda é o cadinho que nos ensina, que nos educa, que nos orienta. A gente precisa dela. Nós não precisamos procurar ela, não. Não precisa. Ela vem. Por quê? Porque todo dia é dia de plantar, mas todo dia é dia de colher. A gente colhe o que plantou antes. Ou a gente recebe aquilo que imploramos ao Pai para que Ele desse para a gente no auxílio, para a gente levar. A dor, ainda precisamos. O sofrimento a gente não precisa, não. O sofrimento é opcional. Não falta espírito se manifestando nas reuniões mediúnicas com o sofrimento que parece eterno. Eles estão sofrendo décadas, centenas de anos, por dores que foram lá atrás. Às vezes aquelas pessoas que causaram aquela dor nele já encarnaram, já desencarnaram e eles ficam presos ao sofrimento. O sofrimento é a maior prova que a humanidade ainda tem a incerteza da vida eterna. Tem a incerteza ainda da imortalidade da alma. Agora sim. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. O Espírito da Verdade nos ensinou, espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos é o segundo ensinamento. Por quê? Quando nós desenvolvemos, eles explicam para nós de forma metafórica que temos que desenvolver a asa do conhecimento, a asa da moral. Então, quando nós desenvolvemos mais o conhecimento e procuramos desenvolver mais o conhecimento, porque nós somos remunerados por isso, a sociedade paga para aquele que é mais inteligente, enquanto a questão da moral nem sempre é assim.
Então, quando nós nos voltamos a essa condição do intelecto e mesmo do conhecimento simplesmente da vida, em nosso proveito próprio, é só nós estudarmos a Gênesis da doutrina, que fala sobre os anjos decaídos. Nós precisamos trabalhar primeiro o sentimento universal do amor, porque ainda não sabemos amar. Precisamos exercitá-lo. E esse sentimento, ele propicia a nós a utilizarmos os nossos conhecimentos em prol do bem. Isso é sabedoria. Porque se eu uso para o meu proveito próprio, eu só sou inteligente. Eu só tenho conhecimento, mas não possuo sabedoria. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso é que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Jesus nos convida ao sacrifício. Mas não o sacrifício do corpo. O sacrifício do corpo é inerente ao nosso processo evolutivo. É inerente aos nossos resgates, é inerente às nossas provas. Nós não temos que procurar sacrificar o nosso corpo mais que a vida já o faz. Nós precisamos trabalhar o nosso espírito. Eu posso ficar 2 dias de jejum para me purificar. A minha esposa deve falar assim, realmente você está precisando de uma semana. Eu posso ficar os 2 dias, né? É difícil, mas é muito mais fácil do que eu não retornar a palavra de ofensa que me falou. É muito mais fácil do que eu simplesmente perdoar uma ofensa. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 25, Jesus deixou bem claro para nós. Se quiseres acompanhar a mim, negue-se a si próprio, tome a sua cruz e me siga. O negar a si próprio é abnegação. É abnegação. Se a minha condição que eu me encontro hoje me permite eu exigir das pessoas, e ao invés de eu exigir, eu vou pedir, se eu tenho a possibilidade de complicar algo que já está complicado, eu posso complicar mais, e eu não complico, se eu estou servindo, mas eu tenho a possibilidade de parar de servir, e eu continuo servindo, eu estou trabalhando a minha libertação. O meu desvencilhar da minha condição primitivista. Eu estou lutando e conseguindo vencer a minha natureza corpórea. Eu estou dando valor aos ensinamentos que eu já conheci no Evangelho de Jesus. Porque todos nós estamos vivendo uma prova, um planeta de provas e expiações. Todos nós. Para que a gente vença eles, nós temos os nossos deveres. Todos nós. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. A gente pode abdicar disso, né? Mas nós temos os nossos deveres. A abnegação é dar esse passo a mais do que os nossos deveres naturais. É ir adiante.
É quando nos pedem a túnica, eu também dou a capa. É quando nos pede para forçar a nós a andar 1000 passos, a gente anda 2, 3. Por isso que a abnegação é um esforço contínuo e forte. Mas muitos podem falar, né? Mas a gente vai servir as pessoas desse jeito, todo mundo? Tem uma frase popular que diz que quando o defunto encontra quem carrega, ele balança até o caixão. A gente fica naquela, ajuda, não ajuda. Ajuda ou não ajuda? Quando nós queremos atender a dar às pessoas o que elas precisam realmente para o seu bem-estar físico ou psicológico, nós estamos atendendo às suas necessidades e não às suas vontades. Nós estamos sendo servidores, como Jesus disse, eu vim para servir, não para ser servido. Nós estamos sendo servidores e não subservientes. A abnegação nos faz compreender isso. É nós darmos esse todo que nós temos. Não está pedindo nada que nós não temos. Fechando toda essa palestra numa mensagem maravilhosa que o Espírito da Verdade nos trouxe no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. A pergunta é: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a quem leve consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Esta é a mensagem desta noite. Fiquem na paz. Mais uma vez que refletimos todos sobre esses ensinamentos que o Evangelho nos traz e convida todos nós espíritas para que nós possamos levar adiante esta doutrina consoladora que nos faz cada vez melhores hoje do que fomos ontem. Fiquem na paz, meus filhos.